Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Bom, os cursos terão início na primeira semana de fevereiro. Lá embaixo tem a ficha para inscrição, está na recepção. As ações sociais se iniciaram hoje com a distribuição das quentinhas solidárias e as cestas básicas serão iniciadas no dia 7 de março. Esses são os avisos que nós temos para hoje, né? Sim. Agora eu vou passar aqui para o nosso irmão João Ricardo, que ele fará a página de preparo e a prece. Oi, boa tarde, noite a todos. A página é Terceiro Milênio, do livro Confie e Serve, o Francisco Cândido Xavier. E essa mensagem é do irmão José. Terceiro Milênio. E aqui é uma mensagem de Marcos, capítulo 13, versículos 1 e 2. Passagem de Jesus. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhe disse: Vês essas construções? Não ficará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Jesus falou, Marcos escreveu. Jesus foi claro ao se referir à transitoriedade das coisas no mundo físico. Segundo a sua palavra, mesmo as edificações consagradas à fé haverão de passar. Isso porque a marcha do progresso é inevitável. A verdade revela-se gradativamente e nada pode se lhe opor. Uma ideia é o germe de uma ideia maior ainda. As leis que vigem na sociedade serão, pouco a pouco, substituídas por leis que a mente humana não consegue conceber agora. Tudo obedece a um plano sabiamente elaborado. O tempo é o artífice divino. Dentro do homem matéria, encontra-se em gestação o homem espírito. O materialismo cederá de vez lugar ao espiritualismo. Os preconceitos rolarão por terra, inapelavelmente. Uma nova ordem social se levantará entre os povos, alicerçada no amai-vos uns aos outros. Hábitos e costumes reformular-se-ão. O bem triunfará sobre todo o mal, e dos escombros do passado emergirá a criatura renovada em Cristo, que povoará a terra do terceiro milênio. Irmão José. A mensagem otimista e positiva, né? E que assim seja quanto antes. Então vamos à nossa prece. Primeiro agradecer ao Senhor Jesus Cristo, a espiritualidade amiga da casa que aqui está para nos consolar, para nos atender. Possamos, Senhor, receber o que aqui viemos buscar dentro do nosso merecimento. Que essas vibrações de amor, de paz, parem sobre todos nós e possam nos fortalecer cada vez mais na nossa caminhada. E possamos chegar mais rápido possível nesse patamar, Senhor, e que a espiritualidade prevaleça sobre toda a matéria. Sigamos em frente com muita fé e o coração aquecido nessa direção. Que assim seja, graças a Deus. Bom, temos aqui a nossa amiga Beth Burgos, do Centro Espírita Sheila. Ela vai falar sobre o tema Diante do Novo Milênio, do livro Palavras do Coração, volume 3, Dr. Erma. Seja bem-vinda, excelente palestra. Até que horas? Tá bom, então eu vou pedir uma ajuda. Boa tarde a todos, tá? É muito bom estar aqui de volta ao Centro Espírita Fé, Amor e Caridade. E eu vou pedir ajuda porque eu sei que tem um relógio digital lá, né? Mas eu não estou enxergando nada.
Só uma confusão de luzes azuis. Sim, estou vendo nada. Como também vocês últimos aí, só o perispírito eu vejo, tá? Eu não trouxe o óculos. Mas é que o óculos é para longe. E aí eu vou precisar ler perto. Aí senão fica, tira, coloca. Aí a gente se confunde toda, né? Olha, com muita alegria que a gente retorna aqui e para conversar sobre um tema muito interessante, que é o tema ao qual nos encontramos, o terceiro milênio. A gente está nele, né? Primeiro milênio, de 0 a 1000 anos, depois de Cristo. Segundo milênio, do ano 1000, 1001 a 2000. E agora, de 2001 até 3000, terceiro milênio. Então, estamos iniciando o terceiro milênio. Estamos no 26º ano. Ainda tem quanto tempo aí? Ainda tem 974 anos para a gente findar o terceiro milênio. Então, ainda tem muita história, muita coisa para mudar, principalmente em nós. Essa lição de Hermann, trazida por Altivo, e uma particularidade, Altivo é padrinho da nossa casa, foi ele que nos orientou a fundação, foi ele que esteve presente, nos direcionando na condução dos trabalhos mediúnicos e até na legalização da casa, né? É o estatuto, o regimento interno, tudo com amparo de Altivo. E na nossa casa a gente tem um trabalho bem bacana, que é resposta às cartas, né? E quem é o dirigente espiritual desse trabalho é Altivo. Então a gente tem muito a agradecer a ele e muito bom a gente estar fazendo uma conversa, né? Sobre um capítulo do livro dele. Então vamos lá. É pequenininho e aí a gente vai ler, porque é importante a gente ouvir o que está escrito, né? O que Hermann queria nos chamar a atenção para nós procedermos de uma maneira melhor nesse novo milênio. Então eu vou ler rapidinho, tá? A lição e a gente vai conversar um pouco sobre. Diante de um novo milênio, é através da lei de justiça, amor e caridade que o homem pode adiantar-se mais na vida espiritual, pois ela resume todas as outras. Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, questão 648. Na passagem ou no reinício do calendário terrestre de mais um ano de atitudes, saibamos renovar nossos ideais, fazendo-os cada vez mais atuantes, cada vez mais fortes, cada vez mais belos. Saibamos renovar os nossos hábitos, tornando-os cada vez mais justos, purificados e bons. Saibamos renovar as nossas palavras, tornando-as cada vez mais equilibradas, cada vez mais voltadas para Deus, cada vez mais com sentimento. Saibamos renovar os nossos gestos, para que, de imperativos, passe a ser convidativos, de modo a que as pessoas nos vejam como alguém que deseja ajudar e não como aquele que deseja mandar. Saibamos renovar os nossos sentimentos, para que eles não sejam egoístas, mesquinhos, infelizes. Ao contrário, que eles sejam úteis, elevados, bons, sempre bons e elevados. Saibamos renovar a própria aparência, para que o sinal de transformação, de um estado de renovação, um estado de melhoria íntima. Saibamos renovar os hábitos, as palavras, os sentimentos, porque Deus é constante renovação e os homens, seus filhos, deverão acompanhar a atitude de paterna superior para que também sejam considerados como seres renovados
diariamente. Que Deus nos ajude sempre nesse momento, nesse instante de coragem em que precisamos aprender a nos renovar. Que Deus nos ajude no ano que se inicia e que marca o alvorecer de um novo milênio, nos mostrando a necessidade de renovação. Que sejamos encarados, como espíritos renovados para o bem, não só hoje, mas sempre. Que Deus ajude a todos, que assim seja. Muita paz. Dia 1º de janeiro de 1994. Então já tem um tempinho aí, né? Que ele trouxe e cai muito bem para agora, né? Então, o que está chamando a nossa atenção, Hermann, que precisamos renovar? Ele começa a falar dos hábitos. E o que são hábitos? São ações repetidas que acabam virando o quê? Uma rotina nossa, um estilo de vida. E nós temos hábitos positivos e hábitos negativos. Vamos falar de hábitos negativos. Hábito de reclamar. Hábito de se desvalorizar. Hábito de falar mal do outro. Hábito de lavar a louça e esquecer a bica aberta. Hábito de demorar muito no banheiro. Porque é bom tomar banho, não é? E às vezes dentro do banho a gente conversa, a gente canta, a gente reclama, a gente chora, né? Mas a água está escoando, né? Então é um hábito que a gente precisa cuidar, né? O hábito que a gente não tem, às vezes, o cuidado com os animais, com o reino vegetal, com os nossos oceanos, os nossos rios. Isso são maus hábitos, porque a gente trata numa normalidade a nossa conduta do dia a dia, porque a gente está com muita pressa, a gente está muito estressado, tem que correr para o trabalho, tem que dar conta da família, tem a casa espírita, né? Tem a tarefa caridosa. Então a gente passa muito depressa e não dá atenção àqueles que precisam, àqueles que sofrem, àqueles que estão precisando de um auxílio. Às vezes, uma planta no vaso, com a terra bem sequinha, a planta está esturricada, se a gente jogasse um copinho de água, aliviava o sofrimento dela. Mas a gente passa assim porque a chuva vai cair e vai organizar tudo, mas nem sempre é assim. Os períodos de chuva, de calor e de frio estão sofrendo alterações pelo nosso descuidado com a natureza. Então, os maus hábitos acabam tomando uma rotina, fazendo parte do nosso estilo de vida. Tem os bons hábitos. Hábito de orar, hábito de agradecer, o hábito de ajudar, o hábito de reparar nas pessoas. Às vezes a gente passa batido e a pessoa está triste, precisando que a gente só olhe nos olhos dela. Sabe? E faça assim, como quem diz, vai ficar tudo bem. Não precisa nenhuma palavra, né? E a gente não observa, porque a gente está muito preocupado com as nossas coisas, com aquilo que a gente precisa cumprir, né? Com aquilo que a gente colocou como meta para a gente naquele dia, naquele mês. Então, a gente, né, poderia olhar as pessoas, fazer a caridade, cuidar da casa, ter cuidado com a natureza, tudo aquilo é o inverso do que a gente falou aqui antes. São hábitos construtivos. Mas a gente já vê que a humanidade está melhorando muito. A gente vê o caso do Orelha, o cãozinho Orelha. Eu não sei se todos têm conhecimento do que aconteceu, das agressões assim, desumanas, né? Por jovens que vão estar aí na condição do futuro do nosso planeta.
e que, sem nenhuma generosidade, assim, sem nenhuma compaixão, conseguiram fazer tanta maldade, né, com um animal indefeso. Mas Jesus nos fala no Evangelho que o escândalo precisa acontecer, mas ai daquele que provocar o escândalo. Com esse escândalo do Orelha, uma comoção muito grande em todos os estados do Brasil e também fora do Brasil. Países colocando isso como notícia no jornal e reivindicando através de atos e de falas sobre essa crueldade e que é preciso que haja justiça. Porque a justiça de Deus, a gente sabe que vai ter. Ela é infalível. Mas a justiça do homem precisa se ajustar melhor às necessidades de evolução moral da humanidade, para que não se permita tanta crueldade, tanta falta de limite de respeito, como com as mulheres, né, os feminicídios, né, o preconceito contra a homossexualidade, contra os idosos, as crianças com alguma patologia especial, né, e que há tanto descaso ou crueldade. Então, o limite que a justiça precisa impor àqueles que ainda não têm a consciência desperta para com isso, com o cumprimento do Evangelho, é através da justiça que vai limitar aqueles que ainda não conseguem perceber as necessidades de mudança. Então, eu acho que realmente o cuidado com os animais, o olhar diferenciado, já se entende que o animal sofre, que ele tem sentimento, que ele pensa, não continuamente como a gente, mas ele pensa. Ele tem lembranças, né? E já está diferente. A gente já vê um grupo de pessoas que já tem o movimento do vegetarianismo, que já não querem mais a crueldade animal, né, que se tem nos matadouros. A gente já vê também a preocupação de muitas pessoas que compram produtos de higiene, produtos de limpeza, né, e de higiene pessoal, que não fazem mais teste animal. Está lá, né? Free teste animal, ou vegano, não usa mais nenhuma parte do produto animal, ou a gordura, ou o ômega 3, nada do animal, né? Então a gente já vê que a humanidade já tem um cuidado com isso. Quantas pessoas já consomem só ovos da galinha livre? Muitas. Que são galinhas que vivem normal no sítio, como era antigamente, e não ficam aprisionadas em gaiolas, tomando hormônio 24 horas, com uma luz, né, também 24 horas, para que elas choquem, produzam, choquem. Quer dizer, né, uma crueldade. O animal não é uma máquina. Então a gente já vê que tem pessoas que já estão comovidas e já estão mudando o seu hábito do dia a dia. Que na hora que vão consumir algum produto, já pensam, não, esse ainda faz teste no animal. Não, ele sofre, né? Que a gente vê muitos coelhinhos cegos, sem pele, com deformidade, cachorro da marca Beagle, micos, macacos, para um produto que será consumido por nós. Né? Então, esse movimento é um movimento de beneficiar, de olhar com cuidado a natureza. Porque enquanto tiver um ser vivo, mas é ser vivo, gente. A planta é um ser vivo. O animal é um ser vivo. Sofrendo no planeta, em sofrimento no planeta, vai ser difícil a gente estar na classe de regenerado. Porque eles importam. Antes do homem chegar, o que havia no planeta? A vegetação, o reino mineral, né? A água, as pedras, o minério.
o reino vegetal e o reino animal. Esses reinos prepararam o planeta para as condições necessárias do reino animal começar a surgir. Somos parte da natureza, não estamos à parte da natureza. O homem não é o ser superior à parte da natureza. A gente faz parte da natureza. E se a gente não tiver esse contato, se a gente não tiver convivendo bem, dando importância a ela, a gente vai viver catástrofes, desequilíbrios dos climas, não é? Alagamentos, terremotos e doenças. Agora está voltando o vírus Nipah, que vem da Índia e que é proveniente da carne do porco, né? Como a gente tem a vaca louca, a gripe aviária, né? E outras doenças por conta dessa falta de limite dos homens ao tratarem da natureza. Então, esses hábitos vão ser de grande renovação ao auxílio da evolução do estágio em que nos encontramos na Terra. Então, a gente precisa ter cuidado com isso. Ah, não importa, é bobagem. E a gente já está vendo conceitos da ciência, né? Que não é porque não consome carne que vai ficar anêmico, que vai ficar fraco, que vai ficar menos inteligente, cognitivamente o cérebro não vai funcionar. Já está se comprovando que essa crendice já não tem muito a ver, tá? Então a gente vai ter uma renovação de hábitos que vai estar de acordo com o planeta. Porque o planeta, ele, por ele mesmo, vai evoluir. Mas a renovação desses hábitos imprime em que reino principal a necessidade de renovação? O hominal. Nós, né? Nós é que vamos poder acompanhar esse processo natural, mas para que a gente aqui permaneça, não seja exilado lá para o... Uns dizem que é planeta X, outros dizem que é Nibiru, outros dizem, sei lá, tem tanto nome, esses outros planetas ao qual quem não puder ficar aqui mais vai ter que estar em outra morada, né? Uns vão voltar para um planeta primitivo, porque ainda não conseguiram aprender muita coisa. Outros vão continuar provas e expiações, mas não mais aqui, né? Outra coisa que ele pede: saibamos renovar nossas palavras. Nossas palavras. É importante o que a gente fala? Jesus nos disse que o que é mais importante, porque as pessoas estavam, né, os discípulos estavam reclamando que ele estava comendo com aquelas pessoas que eram prostitutas, cobradores de imposto, ladrões, e não tinham hábito de lavar a mão, não seguiam aqueles preceitos que os fariseus, né, que a lei judaica ensinava, as orientações do judaísmo. E Jesus disse que não importa o que a gente coloca para dentro, mas sim o que a gente coloca para fora. Então a palavra, ela está imbuída de energia. Ela vem de dentro de nós. Ela é constituída na nossa mente. E a mente é parte pertencente de onde? Do espírito. A parte do corpo é o mecanismo material, que é o cérebro. E quem comanda o cérebro é a mente do espírito. Ok? Então, a palavra vem através dos pensamentos que temos em nossa mente. E esses pensamentos, como eles têm conteúdo, eles são contextual, a gente transmite isso através de união de letrinhas pelo aparelho fonador.
mas ela vai imbuída de energia que pode arruinar uma pessoa, arrasar uma pessoa ou ajudar a erguer uma pessoa. E quando a gente fala em palavra, eu lembro de um filme, aliás, né, uma série de filmes em que eu gosto muito, Harry Potter. Muita gente acha que é fantasia, né? Que é um mundo mágico, né? De bruxos, mas tem muitos ensinamentos. E Dumbledore, que era o diretor, né, da escola de Hogwarts, ele diz que nós temos a magia. E a magia são as nossas palavras, onde a gente pode arruinar uma pessoa ou então fazer ela se levantar. Então isso é interessante, porque é verdade. A gente pode, numa palavra de desprezo, deixar uma pessoa sem chão. A gente pode incentivar alguém. Entenda que incentivar não é elogiar. Porque o elogio é um paparico. Né? É um massageio no ego. Né? E se a gente ficar elogiando muito, o que a gente vai ficar ali ajudando a crescer dentro do nosso irmão? O orgulho, a vaidade. Então, não é elogio, mas é incentivo. É valorizar, reconhecer que todos nós precisamos um dos outros. Até aquele que implica com a gente, ele é necessário. Porque justamente ele é aquele capinzinho que está toda hora beliscando a nossa ferida. Né? Beliscando lá o nosso orgulho. Ele está lá toda hora nos chateando. Também é importante. Porque se a gente achar muito certo de si, muito dono de nós mesmos, das nossas verdades, a gente vai falir. Né? A gente vai ter um caminho que vai ser difícil voltar, mas a gente vai ter que voltar tudo. Então, quando a gente tem a palavra equilibrada, no momento de uma oração, ela comove, né? No momento do estudo, ela traz assim o questionamento. No momento do amparo a um doente, de um amigo, a um familiar. E as palavras, quando são ásperas, elas provocam o quê? A discórdia. Porque eu falo com alguém de uma maneira áspera, a pessoa não gosta, retruca, dali vem o desentendimento. Então, por muitas vezes, as palavras, às vezes, são um grande motivo, uma palavra, de grandes discórdias. E até evoluírem a guerras. Né? A desentendimentos, que pessoas ficam sem falar, famílias, né? Quantos entes queridos, parentes, ficam sem falar um com os outros por conta de palavras que foram proferidas. Então, a palavra está imbuída do nosso sentimento. Vou deixar aqui. Depois ele pede para a gente renovar os nossos gestos. O que é gesto, gente? Tem gesto bonitinho e tem gesto feinho, não tem? Gesto bonitinho. Esse também, paz e amor, né? São gestos que a gente faz, mas que uns têm um significadinho muito feio, né? Principalmente quando a gente dá banana para um amigo, né? Ou então dentro do carro a gente fica irritado e solta uma mão, né? Vai lá e bota o gesto. Esses gestos, como que a gente falou no começo, a expressão do olhar, enxergar o outro. E através do olhar você, sabe? Enviar um olhar assim. Então, são gestos que a gente faz com o corpo e que vão trazer uma emanação energética, vibracional, né? Porque nós emanamos, a nossa vibração é eletrobioquímica, né? Então, nós temos um eletrobiomagnetismo que vai contagiar o outro, que vai alcançar o outro e vai fazer alguma mudança, sabe?
vai assim, uma enchidinha no peito, o outro fala, como quem diz, eu fui visto, né? Nossa, ela sorriu para mim, ela fez um movimento de legal, perguntou se está tudo bem, né? Então, são movimentos com a expressão do corpo que vai falar muito e que a gente tem que ter cuidado. Esses gestos têm que ser generosos, né? Tem que ser confortadores e não gestos de quem chama atenção, de quem julga, de quem aponta, de quem acusa, de quem manda, né? Porque quem manda tem, né, gestos assim muito enfáticos. Mas também tem a expressão do nosso corpo, que acaba sendo um movimento gestual. Enquanto a gente vê uma cena, né, ou de relacionamentos amorosos, ou de doenças, de deficiências, né? E a gente faz uma expressão de que não gostou, ou de que se espantou, né? É esse gesto facial, essa expressão corporal, que também pode causar, né, um sentimento de diferença para aqueles ao qual a gente está direcionando. Então, os gestos precisam ser o quê? Convidativos. Então, nesse terceiro milênio, a gente tem que se preocupar com os nossos gestos para que a gente convide as pessoas a estarem mais próximos de Jesus. Porque quando a gente está assim, sempre animado, confiante, não é que a gente vai dar uma de doido rindo à toa, né? Porque senão a pessoa vai achar assim, nossa, não bate bem. Não é bem isso. Mas a gente vem para o trabalho na casa espírita, para o estudo, com ânimo de querer aprender mais, de fazer a diferença no dia de alguém, sabe? Nem que seja de uma pessoa. Se a gente ajudar verdadeiramente uma pessoa, a gente já exerceu o evangelho. Ok, já está bom. Muito bom. Então, quando a gente tem aquele brilho no olhar, né, que é aquela disposição, a gente convida mais irmãos, por esses nossos gestos, a estarem mais próximos de Jesus. Então, os nossos gestos têm que ser convidativos, né? A gente não pode entrar na casa espírita emburrado, por mais que a gente tenha problemas, e esquecer de cumprimentar ou olhar para todos os companheiros que aqui estão. Que isso é muito importante, né? A gente está aqui trocando energia. Depois, se estiver muito angustiado, a gente aconselha, né, ou recomenda, ou sugere, né? Aconselhar, a gente não sabe aconselhar nada, eu usei a palavra errada. A gente sugere, chama um, senta no cantinho e desabafa o coração, né? Porque quando o coração está apertadinho, ou então está pesado, é bom que a gente consiga aliviá-lo. Então pega um companheiro e fala. Outra coisa que ele recomenda aqui é que a gente renove os nossos sentimentos. É fácil isso? Eu acho que esse aqui é o mais puxadinho, né? Os nossos sentimentos. Por mais que eles sejam silenciosos, eles plasmam, né, o que eles estão vibrando. Aonde, gente? Na nossa aura. No nosso halo energético. E aí, eu não falei nada para ninguém. Mas eu fiquei cheia de raiva daquela companheira que veio e falou para mim assim: você não acha que a sua roupa está inadequada para o trabalho de hoje? Gentileza, né? Aí você olha para ela e fala assim: talvez não esteja. Desculpa. Ok. Você não falou mais nada. Mas dentro de você, você elaborou o quê? Um discurso de raiva. Mas quem ela pensa que ela é? Que pessoa metida. Está se achando que está com um cargo tal, que está tanto tempo na casa, que tem o direito de falar comigo? Ela sabe se eu tenho outra roupa para vir?
ela conhece minhas... Aí pronto, aí você discursa. Aí já elaborou um sentimento ali, né? De raivinha pela companheira. Esses sentimentos são difíceis da gente domar. E que às vezes perduram dentro de nós por um bom tempo. E quando a gente permanece com eles na nossa lembrança, no nosso coração, a nossa aura também vai estar impregnada de uma corzinha não muito colorida. O bom é a gente ser colorido. Um vibrando verde, outro azul, outro amarelo, e formarmos um grande arco-íris. Mas às vezes a gente está mais cinzento por causa dos nossos sentimentos. Sentimentos de que a vida não vale nada. Por que eu estou aqui nessa vida? Queria ir embora, nada dá certo, né? A minha vida, tudo eu me esforço e nada conquista. Acho que Deus virou as costas para mim. Ou então, meu Deus, Ele resolveu dar tudo para eu pagar dessa vez. E quando a gente assim fala, é porque a gente já pensou, né? A palavra é a expressão do que a mente elaborou. E quando a gente fala, a gente já manipula a nossa aura, porque também pelo pensamento a gente faz isso, e a nossa cor não fica muito atrativa. E quanto a gente mais permanecer no cinza, aí eu vou falar, cinza, eu não tenho nada contra você, né? Porque é uma cor da paleta da nossa natureza. Mas na representatividade da vibração energética, né? O arco-íris não tem cinza. Mas ele faz outro papel. Mas vocês estão entendendo que eu não estou falando mal da cor. Eu estou falando do estágio em que a gente entra, né? Que é sem coloração na nossa aura. Então, a gente vai atrair quem? Eu sou cinzinha, sem uma cor definida, vamos dizer assim. A mesma cor, muito bem. Vou atrair a mesma cor. Aí a mesma cor é a pessoa problema que nem eu. É aquela situação que vai ser o problema que nem eu. Então a gente tem que entender que esse mecanismo químico é verdadeiro. Causa e efeito. Causa e efeito. Causa e efeito. Não sai disso. A gente não pode culpar Deus, o pai, a mãe, o vizinho, o marido, o patrão, o dirigente da casa espírita, porque é causa e efeito. Se eu estou elaborando esse tipo de pensamento, de sentimento, e mantendo ele em mim, ele vai gerar um padrão vibratório, como se fosse uma usina, nosso coração, que é o órgão que representa o sentimento, que não é, né? A gente sabe que o coração é um órgão muscular, é uma bomba do nosso sangue, né? Da nossa corrente sanguínea. Mas a gente representa ele como sentimento. Então, ele é uma usina de forças que vai construir essa nossa aura, né? E aí tudo vai estar de acordo com essa nossa sintonia, que é a lei de atração. Então, se a gente não mudar o nosso sentimento, a gente não vai mudar a rotina da nossa vida. A gente não vai ter surpresas inesperadas e boas. A gente não vai conhecer pessoas novas. Porque vai ser assim como se fosse um círculo vicioso. Então, se a gente está num padrão de rotina que não muda, presta atenção para você. Porque você está sendo causador de tudo isso. Então, os sentimentos, como não ser mesquinho, né? Não ser julgador, né? Não ser depressivo, desanimador, não é aquela pessoa que você vai assim, nossa, estou pensando em fazer isso no trabalho, olha, o que você acha? Não vai dar certo.
Ah, não, ninguém vai entender, o pessoal vai reclamar. Sabe o que vai acontecer? O pessoal nem vai pegar o que você vai fazer, vão jogar logo fora. Você vai ter trabalho à toa. Pessoas que desanimam em vez de animar. Se eu desanimo a vida do outro, ou a iniciativa do outro, o que eu estou fazendo com a minha vida também? Só desânimo, né? Então, sentimento elaborado e elevado, junto com esses hábitos, né? Ele fala no começo os hábitos, né? Essas nossas rotinas, também, porque esse sentimento elevado pela natureza vai fazer com que a gente tenha hábitos diferentes. E tudo vai ser bom para a gente. Tudo isso é bom para a gente. Porque eu não tenho que mudar o outro e nem mudar o mundo. Eu tenho que me mudar. E se cada um mudar a si mesmo, fica um conjunto enorme de mudança que vai ajudar a mudança da nossa atmosfera, que ainda continua muito densa e difícil dos benfeitores trabalhar. Tá? Depois ele fala sobre a aparência. Puxa, mas Hermann está falando da aparência? Gente, mas a aparência é uma coisa materialista, né? Poxa, aparência. Eu vou ficar pensando na minha aparência? Sim, a aparência é importante. Porque a maneira com que eu me cuido e me preparo para entrar em contato com o outro é um cuidado para com o outro, para com o grupo, para os lugares que eu vou. Eu estando em harmonia comigo mesmo, eu transmito isso através da aparência. Gente, imagina como estaria a gente aqui. Eu não estou dizendo que a minha aparência é boa não, tá? Mas imagina se eu tivesse aqui com o cabelo desgrenhado, se eu tivesse passado um rímel e tivesse tudo borrado de preto, que a minha roupa fosse Agostinho Carrara. Vocês sabem quem são Agostinho Carrara, né? Lembra desse personagem? Né, da Grande Família, né? E eu não tivesse um odor bom, né? A pele assim muito suada, né? Assim, né? Os dentes mal higienizados, né? As unhas, né? Encardidas. Imagina como vocês estariam me olhando. Acho que vocês não iam estar nem prestando atenção no que eu estaria falando, porque a minha aparência está chamando tanta atenção de vocês que vocês não iam conseguir prestar atenção no assunto. Então, a aparência é importante. Cuidar, né, do cabelo, do rosto. Você querer estar mais bonito, se enfeitar, né? A roupa está limpinha, não está rasgada, não está mais... É um cuidado para com você e para com o outro. Né? Porque vai ser legal a pessoa ver uma figura, uma imagem boa. Né? E essa aparência também tem do emocional, mas o emocional a gente já leva para o lado da caridade. Se eu vejo um irmão muito caído, eu preciso ter compaixão e caridade para com ele, diferente da aparência física. Agora, a aparência em extremo, em excesso, onde eu quero estar sempre com um corpo bonito, onde eu não quero ter rugas, né? Eu quero estar sempre em forma, no sentido da beleza escultural, aí você já está perdendo um pouco do limite. Né? Aí realmente você está preocupado só com as coisas materiais. Que não é no cuidado com o outro, com o ambiente, de fazer parte, né? Você está bem, está cheirosinha, não precisa passar perfume, mas tomou banho, você vai estar agradável, vai ser uma pessoa que é bom ficar do lado. Ficar do lado de alguém que tem cheiro de CC, gente, é difícil, né? A gente se esforça. Agora, vamos lá, tem irmãos, né, entrando. Tem irmãos que não tem água em casa, que não tem chuveiro em casa, que não tem máquina de lavar, que mora num cômodo, que não tem como comprar sabão. Esse é outro momento,
Tá certo? É uma pessoa com a qual a gente tem que ter muita compaixão e ajudar, porque financeiramente ele não tem como fazer. Não é porque ele não quer, porque ele é descuidado. Ele não tem meios para isso. Entende a diferença? Mas nós que temos a possibilidade de cuidar da aparência, não é vaidoso. Não é querer dizer assim, olha lá, vive cheia de colar, vaidosa, e está na doutrina espírita. Isso não tem a ver. Não tem a ver. A humildade não está de acordo com a roupa que você veste. Claro, se eu chego aqui e sou puro ouro, um salto desse tamanho, um cabelo todo preparado, aí você me diz, está translocada, né? Está fora de contexto. Porque aí é o excesso. Tudo que sai do equilíbrio, ou para mais ou para menos, né? A gente está vivendo um momento em desequilíbrio. Então, não é a roupa que vestimos que vai nos caracterizar de sermos pessoas humildes. Porque a humildade é um estado moral. Ok? Então, cuidar da aparência. Então, ele pede para a gente ter atenção com os hábitos, com os gestos, com o sentimento, com a aparência. E por que isso tudo é importante? Muito bem, meu irmão, o equilíbrio é a luz. Porque nós queremos um planeta regenerado. A gente está entrando ainda na regeneração. É um processo vagaroso. Toda etapa de evolução precisa de fases de desenvolvimento. A gente está na fase embrionária. Depois a gente vai ter a fase gestacional. Depois vai ter o crescimento. Vai ter a infância, a juventude, o amadurecimento e aquele mais maduro, aquele período mais maduro, mais bacana, né? Então, o estágio, o momento do crescimento, a mudança do planeta também tem essas fases. E nós estamos na fase embrionária. Depende de nós, porque Deus não limitou o tempo. Ele limitou o crescimento. A gente vai evoluir, o planeta vai e está acabado. Quem quer vai junto, quem não quer não vai ficar. Mas ele não limitou o tempo. Então a gente pode acelerar esse processo? Podemos, se nós tivermos a consciência que tudo que nós fazemos importa. Mas eu não sou nem uma gota do oceano, né? Eu não sou nem um grãozinho de areia. Ok, mas você importa. Você faz parte. Você está dentro dessa rede energética que mantém os universos funcionando. Mas quem sou eu? Não faço nada. Não importa. A grandiosidade não é do ato exterior, mas sim do ato interior. Para sermos bons, a gente não tem que ajudar milhões de pessoas. A gente tem que começar ajudando a nós mesmos. Porque quem ajuda milhões de pessoas é missionário, é pessoas que querem ter um status social. A importância não é essa. É mudarmos a nós mesmos. Então, se nós tivermos a consciência de cuidar do reino vegetal, do reino mineral, do reino animal, por conseguinte, a natureza, a terra, da qual fazemos parte, vai ser o quê? Vai ser um lugar aprazível, um ambiente harmonioso. E onde tem harmonia, não tem o mal. O mal só se estabelece onde se tem desarmonia. Competição, falta de paciência, falta de compaixão, de indulgência e de empatia. Tá certo? E aí ele fala, Deus nos ajude nesse momento, nesse instante de coragem, que precisamos aprender a nos renovar. Então aqui a gente vai
se entregar ao nosso Criador, mas principalmente ao nosso governador, que está diretamente ligado a gente, pedindo, nos inspire. Agora, uma dica, preste atenção nos detalhes, porque Jesus fala conosco através dos detalhes, dos sinais, ok? E vamos embora, gente, vamos que o mundo está melhorando. Olha quantas coisas boas já estão acontecendo, tá bom? Não desacreditem, não desanimem e não falem mal do nosso planeta. A humanidade está com dificuldade, tá, mas já foi bem pior no passado, certo? E se a gente continua caminhando, é porque tem muita gente boa nesse planeta, como todos vocês que aqui estão, tá bom? Muito obrigado, que Jesus nos abençoe e nos conduza nesse trabalho de renovação. Graças a Deus. Agradecendo a Beth Burgos, a Casa Espírita Sheila, por essa palestra. Vamos refletir, né? E vamos nos preparar agora para o passe. É? Pode sim, pode. Pode não.